Microfone. Hein? Tudo bem. Ô, Bruno, eu posso fazer a prece, se não tiver voluntários. Ah, beleza, Carla. Obrigado, viu? Podemos começar? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, e a Jesus, o nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, que aqui também vieram para aprender, para refletir, e que os ensinamentos da noite de hoje possam calar fundo em nosso coração, que nós podemos ter o entendimento necessário para tudo aquilo que nos for exposto. Pedimos também para que consigamos colocar em prática todos os ensinamentos que iremos receber, para que consigamos evoluir como pessoas, evoluir como família, como pais, como filhos, irmãos. Obrigada, Jesus, pela sua presença entre nós, e que Deus nos abençoe. Obrigado, Carla. Boa noite, Tânia. Boa noite, Cacau. Então vamos lá, né? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos para o nosso estudo pós-feriadão. Coisa boa, né? Todo mundo aqui. Pouca gente faltou, né? Ainda bem. Deixa eu pegar aqui. Ai. Vocês estão vendo a tela certinho, né? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar uma nova perícope, uma nova passagem, né? E a gente ainda está longe de terminar o capítulo. Esse capítulo é um capítulo bem extenso também, né? Hoje, essa passagem que a gente começa hoje, que é curtinha, o Haroldo dá o título para ela de A Verdadeira Família de Jesus, né? Coloquei aí essa imagem da Sagrada Família, né? Só um símbolo, porque a gente vai falar de uma família um pouco mais extensa aí de Jesus, né? Bom, vamos fazer a leitura, primeira leitura do texto integral, tá? Vou fazer uma introdução, viu, gente? Trabalhar os textos nos 3 evangelhos, para a gente ver algumas diferenças, e depois a gente já começa. Então, Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 20. A mãe e os irmãos dele vieram até ele, mas não podiam se encontrar com ele por causa da turba. Relataram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de fora, querendo ver-te. Em resposta disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem e praticam a palavra de Deus. Imagino que vocês já tenham tido contato com essa passagem, né? Principalmente porque a gente tem ela comentada por ninguém mais, ninguém menos que Kardec no nosso evangelho. Então é uma passagem, de certa forma, conhecida, né? É uma passagem que também está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Então a gente vai ter ela também em Mateus. Então a gente vai ver que em Mateus o contexto é um pouquinho maior, ó. Já são 5 versículos, né? Mas a ideia central é a mesma. Enquanto ele falava as turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. E por fim a gente tem a passagem em Marcos. E aí Marcos vai colocar mais um pouquinho de contexto aqui. Isso aí vai ser interessante quando a gente for o desdobramento dos versículos, né? Esse primeiro estudo nosso a gente vai fazer, vai fugir um pouco dessa questão familiar. Porque aqui há uma discussão teológica, a gente vai ver bem pouquinho hoje sobre isso. É estranho, né?
irmãos de Jesus, irmãs de Jesus, será que Jesus tinha irmão, não tinha irmão? Era filho de Maria, era filho de José? Então, tem muitas vertentes, até assim, né, discussões acaloradas sobre isso, né? E só que não é o nosso foco. A gente vai usar essa temática de família, principalmente para quem for dar sequência no estudo, mas a gente vai ver isso sob uma outra perspectiva. E o que Marcos coloca aqui, que é mais um pontinho de pimenta aqui nessa história, né? Então, vocês conseguem enxergar que Jesus, né, estava falando lá, a gente acabou de encerrar uma passagem dele, né? E a gente veio dele falando parábolas e falando a multidão, certo? Depois ele faz um apartado com os discípulos, mas inicialmente ele falava com a multidão. E esse movimento do Cristo estava chamando atenção. Então as pessoas estavam comentando sobre um homem que pregava, as coisas que ele falava, as curas que ele fazia. E essas notícias correm, né? Naquele vilarejo. E aí o que acontece? Isso chega no ouvido dos parentes dele. Então olha aqui que Marcos vai colocar um pouquinho antes da passagem, né? Jesus, né, vai para casa e novamente a turba acompanha, de modo a não poderem nem comer pão. Os seus parentes saíram para detê-lo, pois diziam que estava fora de si. Então olha como que a notícia chega para a família e qual foi a postura dos familiares de Jesus diante da missão dele, né, da obra dele. Então tudo isso a gente vai conversar um pouquinho. E aí depois ele segue mais próximo do texto de Mateus, né? Vem a sua mãe e os seus irmãos, permanecem de pé do lado de fora e enviam alguém a ele para chamá-lo. A turba estava sentada ao redor dele e dizem: eis que a tua mãe e os teus irmãos e irmãs te procuram do lado de fora. Em resposta diz-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor, os que estavam assentados em círculo em torno dele, diz: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então tá aí o texto, só para a gente aproveitar, né, para a gente ler e ter contato com todos eles. Então, pegando aqui o primeiro versículo, tem um comentário de Lucas, né? Lucas vai falar o quê? Um comentário da Bíblia de Jerusalém, né? Vai falar que Lucas colocou essa passagem logo depois que a gente estudou o semeador, depois veio ela, né? Quando a gente vai no Evangelho de Marcos, essa passagem está antes do semeador, né? E aí ele vai falar que Lucas fez isso porque considerou ela uma conclusão do conjunto sobre o ensinamento em parábolas de Jesus. E pede para a gente comparar os versículos 15 com 21. Por que eu deixei essa observação aqui? É só para a gente reforçar aquela questão do estudo da parábola, né, do estudo do versículo destacado, como a gente faz, versículo a versículo, mas ele está sempre dentro de um contexto maior, né? E esse contexto, muitas vezes, ele direciona a nossa linha de raciocínio também, para a gente também não pegar um versículo e tratar ele de forma, às vezes, até antagônica com o que o próprio capítulo propõe para aquilo. E olha que interessante, quando a gente vai nos versículos que ele indica, a gente vê que tem lá no finalzinho da parábola do semeador, ó, a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo com um coração nobre e bom, conservam a palavra e dão frutos com perseverança. E no versículo 21, tudo bem, meu bem? No versículo 21, dá um oi pro pessoal. Quer falar oi? Não quero. Então fica sentadinho aí. Em resposta, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem e praticam a palavra. Então, olha que interessante, como que é de fato um fechamento. Porque a gente estava falando de como se comporta aquele que sabe acolher a palavra, que sabe receber a semente que foi lançada, não é? E agora Jesus vai de novo reforçar quem são esses que ouvem, né, que praticam a palavra. Então a gente estava num primeiro momento da recepção, mas a gente viu que não é só a internalização, esse conservar implica em praticar, né? E agora Jesus retoma. Então isso dá a ideia do quê? Da importância, né? Da ideia, assim, da delicadeza dessa passagem que a gente está estudando.
Porque a gente veio de um estudo muito denso sobre a parábola do semeador. E agora Jesus vai reforçar isso de novo, fazendo também essas colocações com relação à família. Na verdade, utilizando a família para nos dar uma lição, para nos mostrar como deve ser a nossa postura diante do Evangelho. Vamos lá. Sobre essa questão aí de irmãs e irmãos, só uma notinha da Bíblia de Jerusalém, ó. Há diversas menções de irmãos de Jesus, irmãos e irmãs, aí ele cita as passagens. Embora tendo o sentido primeiro de irmão de sangue, a palavra grega usada, adelphos, assim como a palavra correspondente em hebraico e aramaico, pode designar relações de parentesco mais amplas e principalmente um primo-irmão. Então, a discussão teológica em cima disso aí será que Jesus tinha irmão mesmo? Ou eles queriam dizer primo? Porque a palavra tem essa questão do uso mais restrito, mais ampliado, tal, né? Então, isso tem, né, como diz o ditado, né? Rios de tinta foram gastos em cima disso aí. Aí vem o Champlin, e o Champlin é muito legal, porque o pensamento dele, de certa forma, é muito alinhado, e a gente vai ver hoje mais um exemplo disso, né? Muito alinhado com o próprio Kardec, né? Eu não sei questão de data, né? Eu acho que Champlin deve ser mais atual que Kardec, mas provavelmente beberam em fontes em comum, porque o raciocínio deles é muito próximo, né? Então, olha como que o Champlin começa a comentar isso. Não podemos perder de vista a principal verdade aqui ensinada, detendo-nos na controvérsia sobre a identidade dos irmãos de Jesus ou na controvérsia acerca da mariolatria. Então, de cara, ele já fala assim, ó, né, esquece essa celeuma, se é primo, se é irmão, se é irmã. Vamos falar em termos de parentesco, parente, né, pessoas próximas ao Cristo, né, e não vamos ficar presos nisso e principalmente nessa controvérsia da mariolatria. O que ele quer dizer com mariolatria é a tese defendida, né, da virgindade de Maria, né, então por isso Jesus não poderia ter irmãos, porque ela não poderia ter concebido, e tudo isso tem muita discussão. Então ele mesmo já fala, ó, vamos deixar isso aqui de lado para a gente focar no principal, né? O que é o principal aqui? Aqui aparece uma nova espécie de parentesco, que é o de natureza espiritual. Olha que legal, hein? A sujeição filial à vontade do Pai Celeste, da família celeste, família essa que se compõe dos discípulos do reino dos céus, cria um laço indissolúvel na união de Cristo ao Pai. Então ele já fala que essa passagem que a gente vai começar a estudar é uma passagem que aborda a questão da parentela da terra e de uma nova espécie de parentela, que é a parentela espiritual. E aí a gente vai lá no Evangelho e não é que tem exatamente esse título. Olha como que é muito alinhado o pensamento, né? Do Champlin e o próprio pensamento de Kardec, o que comprova que Kardec era um grande estudioso do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Né? Mais um reforço de que o nosso caminho, essa nossa busca de estudar e conhecer o texto, né, na verdade, a gente deveria fazer isso dentro da casa espírita, né? Porque a gente precisa dessa base, a gente precisa ter contato. Então, hoje a gente não vai entrar nisso aqui, porque a gente vai fazer um panorama um pouco maior. Tadinho, desculpa aí, gente. Ele tá assim, puxa vida, puxa vida. Então, a gente não vai focar na questão da parentela, então fica a dica para os próximos versículos, né? Essa temática vai ficar disponível aí para trabalhar, que vai ser vai ter mais afinidade com os próximos, né? Hoje a gente vai falar especificamente aqui do versículo 19, né? O que me chamou mais atenção, né? Que os parentes dele que foram até Jesus, que queriam se aproximar, que queriam falar com ele, não conseguiam por causa da turba, por causa da multidão. E aí a proposta hoje, então, para a nossa reflexão o que é essa multidão? Né? Quais são as circunstâncias, quais são os fatores, o que nos impede de nos aproximarmos do Cristo? Qual é essa multidão que se coloca entre nós e Jesus e que, de certa forma,
nos impede de nos aproximar com ele. E o que significa essa aproximação de Jesus? E aí a primeira pergunta que eu faço tem diferença de proximidade para afinidade? Tem diferença? Quer falar, Claudinha? Para mim tem total diferença. Afinidade, você pode ter afinidade, estar longe da pessoa fisicamente, mas você está conectado pelos fluidos, né? Enfim. E proximidade aqui, não sei se você quer dizer física ou familiar. Né? De certa forma, está tudo interligado, né? E aí você pode ter uma proximidade de parentesco, mas não afinidade, né? De sentimento, de pensamento, de emoções, né? Exatamente, né? A questão da consanguinidade é uma proximidade imposta, né? Mas não necessariamente espíritos que estão ali juntos na mesma família são espíritos afins, né? Certo? Agora, então, olha que interessante, porque a gente pode fazer essa análise, essa perspectiva, né, utilizando a família, né, nosso comportamento em família, vivência em família, e também na nossa vivência e no nosso relacionamento com o Cristo. Né? O que seria nos aproximarmos do Cristo e o que seria termos afinidade com o Cristo? Será que nós temos afinidade? A pergunta hoje é essa, né? Vocês acham que a gente tem proximidade com Jesus? Vamos, primeira pergunta. Temos proximidade com Jesus? Como nós estamos estudando, eu creio que sim. A gente está em busca, então nós estamos próximos do Cristo, sim. Porque nós estamos em busca do ensinamento. Concordo com a Carla. Pensei exatamente nisso, né? Ao mesmo tempo, nós estamos... desculpa. Ao mesmo tempo, nós estamos buscando isso, né? Que estão querendo ter essa proximidade, essa afinidade, né, através da aprendizagem do modelo do Cristo, né? Isso. Eu acho que a proximidade é o primeiro passo, porque muito difícil você ter afinidade se você não se aproxima, né? Então, de certa forma, tudo começa pela proximidade. E esse movimento que a gente tem de estudo, de estar tentando conhecer os ensinamentos, eu concordo que é um movimento de aproximação. Agora, a afinidade já é um passo a mais, né? Afinidade quer dizer que você concorda, quer dizer que você pensa da mesma forma. Eu acho que até aí a gente vai caminhando. Daqui a pouco a gente vai ver uma mensagem de Emmanuel que aborda, assim, cirurgicamente isso, né? A gente concorda, a gente aceita, a gente fala, mas a hora que chega na hora de fazer, será que a gente faz igual? Aí a gente percebe, então, que essa afinidade, ela tem graus aí, né? Tem níveis de afinidade, né? E a gente percebe pelo tema central da passagem, que Jesus também enfrenta isso, tanto dentro da família, quanto fora da família, né? Foi tão mal entendido, ou não houve afinidade com o pensamento da maioria naquela época, tanto que ele foi crucificado, né? Então a afinidade tem algo a mais. Falando de afinidade, um exemplo clássico de que proximidade e afinidade não estão relacionados, né? O exemplo do próprio senador. Ele que depois vai puxar a nossa orelha, no livro Há 2000 anos, ele conta a história dele na terceira pessoa, porque ele já não é mais Públio Lentulus, é claro, né? Mas ele narra com muita riqueza de detalhes o encontro dele com o Cristo. Então, Emmanuel, né, quando encarnado como Públio Lentulus, teve a oportunidade de estar próximo do Cristo. Bem próximo, né? Bem próximo. Mas a gente vai ver que, em termos de afinidade, ele estava distante, né? Então, eu trouxe só alguns trechinhos aqui, ó, e alguns detalhes para a gente pensar. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam aquela noite. Então, por que eu frisei ali do cérebro para o coração? Porque
o homem, e aí também a gente já começa a entender essa questão de como o que nós precisamos fazer para nos aproximarmos do Cristo, né, para construir essa afinidade. O primeiro ponto é, questões espirituais você não consegue desbravar pelo intelecto. Né? Pelo intelecto, você consegue fazer muita coisa aqui, no plano horizontal, na vida comum, certo? É pelo intelecto que a gente chegou no nível de conforto que a gente tem hoje, né? No avanço científico, no avanço tecnológico. Mas quando a gente vai falar dessas questões transcendentais, quem deve falar? O coração. E aqui mostra como que o cérebro dele, ele dominava o coração. Né? Por isso que ele estava falando que essas cismas, os questionamentos, as dúvidas, tudo que ele estava vivenciando, partia do cérebro para o coração. Então você tinha essa dominância, né, do cérebro sobre o coração. Ele não permitia sentir, ele não permitia se aproximar do Cristo através do coração, através do sentimento. Ele vai fazer isso de uma forma reflexiva, né? Ele vai fazer isso, inclusive, seguindo a própria esposa, né? Que mandou ele lá falar com Jesus. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Então, isso mostra o estado que ele estava, né, gente? Quando entra filho no meio, não tem senador que dá conta, né? Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. E esse ponto eu acho um ponto tão bonito dessa narrativa, tão bonito, porque a gente percebe o que é você estar diante de um Cristo. Né? Você estar diante de um espírito superior já é algo extraordinário. Mas você estar diante do Cristo do planeta, né? Um Cristo que trabalha, né? Tem-se comentários que ele é um Cristo do sistema solar, ele não é responsável só pela Terra, porque tem passagens que ele vai falar que tem ovelhas que não são desse aprisco. Então, quer dizer, pode ser que ele tenha outras coletividades sob a tutela dele, né? É como que esse magnetismo desse espírito, ele é irresistível. Né? O que demonstra que tudo o que aconteceu, né, tudo que a gente está estudando, até chegar na crucificação, foi tudo porque ele permitiu, né? Porque não há nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, que consiga resistir à presença do Cristo, né? E aí vem Jesus falar para ele, né? Sim, não vem, ele estava tudo ele pensando, e Jesus respondia, lia os pensamentos dele e respondia, né? Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. Olha aí o cérebro dominando. Razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Então, foi por mérito dela, da Lívia, que Jesus, inclusive, intercede, não é? E que, inclusive, vai ao encontro do próprio senador. Né? Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade.
De novo, hein? Em teu coração. Então, olha como que Jesus, aproveitando, né? Por que ele registra tudo isso para nós, né? Por que ele quis expor a história do senador? Porque essa mensagem, ela ecoa até hoje. E ela ecoa para todos nós. Então, se nós estamos aqui fazendo esse esforço de proximidade do Cristo, então, a partir desse momento, a gente também tem que fazer o esforço de nos afinizarmos com Cristo. E tudo vai passar por isso, por colocar esses ensinamentos no nosso coração, não só no nosso intelecto, né? Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza de que era testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Então é claro que ele não aceitou o que Jesus falou para ele, né? Na hora que Jesus acabou de falar, ele mesmo já foi pensando, né? Mas até rindo, né? Mas quem ele acha que ele é? Eu sou um senador, ele não é ninguém. Onde já se viu falar em amor ao próximo? Onde já se viu falar em irmãos, né? Então ele mesmo começou a ter essas ideias antagônicas. Mas aqui surge um ponto interessante, né? Aqui já surge a sementinha dá uma mexida no solo aqui. Porque olha como que vai terminar essa passagem, ó. Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Então mexeu com ele, né? Tanto mexeu que essa dominância do cérebro aqui começou a mudar. Agora o coração está tentando iluminar a razão dele, né? O intelecto dele. E é a partir daí que a gente começa a ver o surgimento de Emmanuel. Então, essa passagem para a gente ilustrar proximidade e afinidade. Tudo bem até aí, pessoal? Vocês querem comentar alguma coisa? Fica à vontade, né? Pegando um livrinho legal aqui, né? Pensamento e Vida. Lá no capítulo 8º, associação. Então, como a gente está falando de afinidade, a gente vai entender que a afinidade também é uma lei que rege as relações humanas. Não só as relações humanas, mas de toda a criação. Olha a que nível que chega a questão da afinidade, né? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, quando a gente vai observar, por exemplo, na própria estudo científico, e você chega à conclusão de que os átomos eles se unem de forma não aleatória, né, que você tem lá a junção do hidrogênio com o oxigênio para formar a molécula de água, e a gente chama isso de ligação química, a gente dá nomes, inventa coisas aí, mas em essência tudo isso está sendo regido por uma lei maior, a lei da afinidade, né? Então, os átomos seguem a lei da afinidade para que eles possam se unir e construir a matéria que nós observamos, né? Os planetas e as estrelas seguem essa mesma lei de afinidade para que a gente tenha o equilíbrio no universo, né? Para que o planeta Terra tenha a inclinação correta, gire na velocidade adequada, esteja a melhor distância possível do Sol. Então, tudo isso que a gente pode desdobrar em diversas leis, diversos fenômenos, leis físicas e tal, tudo isso, em essência, é afinidade. E aí ele vai seguir. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, esse é o enunciado da lei de afinidade. Ó. O que é afinidade? Assimilar pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, por isso que é diferente da lei do magnetismo, né? Porque como que é a lei do magnetismo?
Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem, correto? Então o ímã tem lá o polo positivo e o negativo. Para grudar, você tem que estar colocando o negativo de um lado e o positivo do outro. Agora, quando a gente fala nessa lei de afinidade, a gente está falando que os iguais se atraem, e não os opostos. Então, aquela história assim, fulano e Beltrana dá certo porque um é o oposto do outro? Não. Não, aparentemente, às vezes em gostos, né? Às vezes em alguma questão assim, mas na essência, no mundo íntimo, né? Naquilo que as pessoas às vezes têm de mais ou a gente está diante, né, de um quadro de missão, né? Também não podemos descartar isso. Pode falar, Carla. Gente, não ter a mesma religião já é difícil. Imagina outras, né, também questões. Essa questão de opostos é lenda mesmo, viu? Não tem como, né? Não tem como. Então, por exemplo, né? Por que eu excetuei a questão da missão? Então, a gente pensa na Lívia. A Lívia já tinha afinidade com Cristo, enquanto Públio Lentulus não tinha, mas ela estava ali em missão, né? E ela conseguia compreender, e aí é totalmente diferente a relação, né? Quando você tem pessoas assim que se unem, geralmente há atritos, né? Há questões aí dificulta muito o relacionamento. E a Carla tocou um ponto ali que, a depender da religião, isso é quase que inviável, hein? A depender da religião, porque a gente sabe que tem algumas vertentes que são mais radicais, né? E ele segue, ó, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. O que é interessante nesse livro, né? Aqui não é algo, a gente não está falando de algo moral, a gente não está falando de ética, a gente está falando de uma lei, a gente está falando de como as coisas funcionam, né? Como Deus construiu e organizou a sua criação. Então, nós todos vivemos nesse regime de comunhão tão íntima, que a gente está sempre conectado com todos ao nosso redor, encarnados ou desencarnados, de acordo com a nossa faixa de simpatia. O que ele quer dizer por faixa de simpatia? O que a gente pode falar de estado, né? Estado de espírito, grau evolutivo, afinidades de tendências, de gostos, de desejos. Então, isso a gente engloba aí nessa faixa de simpatia, né? E outra, isso aqui, gente, é igual a lei da gravidade. Você não precisa acreditar para existir, tá bom? Não é porque eu não acredito na gravidade que as coisas vão começar a flutuar ao meu redor. Não vai, né? Vai continuar caindo. Isso aqui é a mesma coisa. Não é porque a pessoa não estuda, não conhece, ou às vezes até não concorda, que isso não vai deixar de existir. Não, é assim que funciona, né? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Agora começa a ter um desdobramento moral, porque toda essa interferência, toda essa afinidade, ela pode ser direcionada para um estado quanto para o outro estado, certo? Em qualquer providência e em qualquer opinião, olha isso, gente, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? É surpreendente, né? É surpreendente. Porque isso aqui passa a ter desdobramentos que fogem, assim, a nossa capacidade até de entendimento, né? Por exemplo, quando a maioria que estiver encarnada estiver vibrando na sintonia do Cristo, então a tendência é que tudo se modifique muito rapidamente. Por quê? Porque esses pensamentos, essa união de sentimentos voltados ao bem é potencializada, não é verdade?
Então, por que que a gente tem essa sensação de que as coisas estão indo ainda muito devagarzinho, né? Porque a gente está devagarzinho, né? Porque a gente está só na proximidade. Porque a gente também não começou o processo de afinidade. Então, a gente ainda não está contribuindo o suficiente para que essa corrente ganhe peso, tome forma e se concretize, né? Mas é isso que vai caminhar, é isso que vai acontecer. A gente já sabe que é isso que vai acontecer, né? Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude, refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Eu acho que ele sempre consegue, assim, resumir tudo, né? Ó, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, quer dizer, englobou todo o nosso proceder, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer para contribuir com isso. E tudo isso está relacionado ao Cristo, por quê? Porque ele é o cultivador maior, né? Ele é o exemplo maior. Foi dele que partiu tudo. Ele, como sendo o nosso, nosso tutor, né? Ele que nos tomou essa responsabilidade de nos encaminhar no processo evolutivo, né? Então, tudo aquilo que ele passou, ele também foi um tutelado de alguém um dia, hoje é ele que é o nosso tutor, então ele é o nosso exemplo maior. Por isso que tudo parte dele aqui. Certo? Ô, Bruno, então, pode falar. Desculpa, pode terminar. Não, tá ok. Eu estava lembrando do Segismundo, do Missionários da Luz, e aí o Segismundo, quando ele precisa encarnar, ele já tinha um processo bacana no plano espiritual, assim, né? Só que aí, o que acontece? A hora que ele vai reencarnar, essa questão de não afinidade com o pai destrói até os espermatozoides dele, ele não engravida, né? Não tem como engravidar ali, porque esse ódio, né? Esse ódio não, mas essa resistência, essa não afinidade ali, acaba produzindo o efeito contrário, e aí a gente vai vendo que a prece do outro filhinho, da esposa, então essa afinidade com Jesus vai ali tocando os corações para que pai e filho, né, para que esses dois espíritos agora como pai e filho possam ter uma melhor afinidade e se aproximar, né? Que coisa, né? Era só para aproximar, né? Ainda não era nem a construção da afinidade, hein? E olha a dificuldade, a falta de afinidade dificultando a proximidade. Um exemplo muito bom. Se eu não me engano, eles falam que destruía o próprio material genético. Eu acho que é isso mesmo. Que coisa, né? Que coisa. Para vai a influência do pensamento na matéria, né? A gente não faz ideia, né? Não das faz coisas ideia. que alcança. Né? Há pessoas que ainda em si resistem em acreditar que a mente afeta o corpo. Né? Então, para essas coisas ainda mais profundas, ainda vai mais tempo. Né? Bom, então, como eu tinha prometido, um puxão de orelha de Emmanuel, né? Ele pode falar agora. Né? Agora ele pode. Quando a gente vai, então, refletir sobre o que nos afasta de Jesus, a gente pode estudar isso em duas abordagens, né? Se a gente estuda o que nos aproxima, então a gente sabe que se a gente fizer o contrário daquilo, a gente afasta. E se a gente estuda o que nos afasta, então a gente sabe que se fizer diferente, a gente aproxima. Então a gente tem várias possibilidades aí para a gente aprofundar, né? Mergulhar nessa temática, né? E aí aqui ele vai trazer aquela ideia do quanto nós estamos afins, né? O quanto a gente já pode falar dessa relação mais do que próxima com Cristo. Porque os parentes dele tinham proximidade, cresceram juntos, provavelmente, né? Viviam naquelas mesmas vilas, então a proximidade existia. Mas quando Jesus começa o seu ministério, deu para perceber que nem Maria compreendia com tanta profundidade a sua missão.
Tanto que Kardec é ele que fala isso, né? Não sou eu que estou falando. A própria Maria não compreendia, porque ela era mãe, é claro, né? E um espírito extremamente evoluído. Mas ela não era um Cristo, então não dava para ela alcançar toda a dimensão da obra de Jesus, né? E então, para falar sobre isso, ele vai falar na lição no convívio do Cristo. Olha só, no convívio do Cristo. Quer dizer, conviver já implica uma relação de proximidade, né? Então a gente vai analisar como é que está essa relação nossa de convivência com Jesus. E o versículo que ele destaca está lá em João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nossa, gente, isso aí é muito forte. É muito forte, porque ó, se me amais, né? Isso implica no quê? Que se você não guarda, então você não ama. Não é? Pesado, né? Falo, nossa, mas eu amo você sim, Jesus, eu te amo, mas eu não consigo ainda, né? Eu não consigo, não, mas eu te amo. Né? A gente sabe que é um processo, mas ele está chamando essa atenção, né? Ó. E aí Emmanuel fala assim, ó, sem dúvida, que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Né? De diversas formas a gente pode mostrar que a gente tem, ó, Jesus e eu somos, né, próximos, né? Somos parça, né? No linguajar aí. Então, ó, é sempre fácil. O que é sempre fácil? Admitir-lhe a grandeza, tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, né? Apesar que estudar evangelho não tem nada de fácil, mas ele está falando que é fácil, né? Estudar-lhe as lições, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, né? As obras, né? Tudo que retrata a vida dele. Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência. Ó, estamos tudo no nível fácil, hein? Receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar, no culto a ele, entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Ó, falar em nome de Jesus, né? Quanta coisa foi feita em nome de Jesus. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento, mas no campo das manifestações exteriores, né? Então, essa proximidade, a gente pode também entender ela como sendo ainda essa manifestação exterior, certo? Exterior. Enquanto a afinidade, a gente está falando já de um processo mais interior, mais íntimo, né? Que é exatamente isso que ele vai falar, ó. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo onde? No coração, é imprescindível amá-lo. E aí ele fala como, né? Porque aí o amá-lo, às vezes, fica muito etéreo, muito subjetivo, né? Mas aí ele põe uma vírgula e fala como, ó. Compartilhando-lhe a obra e a vida. Compartilhando-lhe a obra e a vida. A teoria e a prática, né? Os ensinamentos, mas, acima de tudo, a prática daquilo que foi ensinado. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Puxãozinho de orelha de Emmanuel, né? Coisa simples assim, né? E... Beleza, pessoal? Podemos encaminhar para o finalzinho? Tudo certo? O Bruno me lembrou a música que a gente canta na evangelização, Amor Maior, né? Que é sobre essa passagem. Sabe, vocês sabem qual que é? Fala. Aquela pai e mãe, irmãos e bens, dedico carinho, amor e atenção, os bens da terra, respeito porque me ajudam na evolução, mas tem um amor que se chama Jesus, me doei inteirinho, transformando o caminho em bênçãos de luz. Jesus,
é o amor maior, tão meigo e amigo, da terra ao infinito. É só isso, mas é para mostrar exatamente isso, né? Que a família da terra, os bens da terra, a gente deve respeito, né? Carinho, mas Jesus é o amor maior. Então, é a forma que a gente achou de trazer isso para as crianças, né? Muito bonito, muito mesmo, né? E eu fiquei pensando numa música para ilustrar. E olha só, tinha música mesmo, né? Sempre tem. Bom, e a última lição, a gente que não vai dar tempo da gente mergulhar e aprofundar tanto, mas é só para a gente, mais uma vez, nos questionando, né? Como nós temos nos aproximado de Jesus? Com qual objetivo a gente se aproxima dele? E o que a gente espera dele, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Porque deu para perceber que ser amigo de Jesus não é algo fácil. Não tem a história lá daquela religiosa lá que cai no rio, né? O Haroldo que gosta de contar. Madre Teresa d'Ávila, né? É ela, Claudinha. Acho que é Teresa d'Ávila, sim. Teresa d'Ávila. Que ela cai num rio lá e vai, quase morre, ela faz uma oração, de repente Jesus aparece, né? Aí ele fala para ela, tá vendo como eu trato os meus amigos? E aí ela fala, Senhor, é por isso que tens tão poucos, né? Porque não é fácil ser amigo de Jesus. Então, a expectativa que a gente coloca quando a gente pede a intercessão dele, a gente tem que ajustar, porque o objetivo é a evolução, é o nosso crescimento. E às vezes tem muitas coisas que vão entrar aí, muitas circunstâncias que não necessariamente vão corresponder à expectativa, né? Então, olha só, a pergunta, sofres? A pergunta, né? Isso é pergunta para se fazer para quem mora no mundo de provas e expiações? Quem responde isso aqui como não, pode responder assim, ó, não, por enquanto, né? Não, por enquanto. Ou não, ainda não, né? Não te esqueças do vinde a mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Então, primeira coisa, né? Jesus é o Consolador. Né? Então, se você sofre, não tem pessoa melhor a quem você recorrer. Né? Procure ele para que ele possa te consolar. Entretanto, né, ao contraponto, entretanto, não ouvides que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos, na incapacidade de praticar o mal, de vez que, em muitas ocasiões, a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Vamos de novo aqui, porque ele pega pesado, hein? Ó. Então, você vai estar sofrendo, procura Jesus, mas não ouvides que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos. Então, quer dizer, não vá, né, falar para Jesus, ou reclamar com Jesus, que coisas que você acha que deveriam ser, né, coisas que você pensa que são que é o ideal, que é aquilo que tem que ser, a tua vontade ou o teu desejo tem que prevalecer, quando, na verdade, isso é só um capricho. É um capricho. Né? E essa tortura moral que você vive em virtude desse capricho não atendido, não é esse o sofrimento que o Cristo está esperando lá. Então, olha só, se você se aproxima de Jesus por essa via, cuidado. Cuidado, porque aí você não vai encontrar a resposta que você queria, e aí às vezes você vai até duvidar de que ele é o próprio Cristo, né? Duvidar de que ele pode sim te curar, e ele pode sim consolar o teu sofrimento, né? Forte também, né? Forte também. Tem sede? Né? Sofre agora. Tem sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas. Na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio em débito de ouro e dominação. Se a gente pegar isso aqui e mergulhar nisso aqui, a gente chega naquela multidão, uma boa parte da multidão que nos separa do Cristo, não é? Volúpia de conforto
anseio em débito de ouro e dominação. Né? Poder, riqueza, tudo aquilo que a gente estudou lá na parábola do semeador, não é? Olha como que fica tudo interligado mesmo. Né? Então, essa multidão que nos afasta do Cristo, muitas vezes está relacionada a isso, a questões materiais, questões horizontais, que são importantes, mas como a gente discutiu lá atrás, né, são meios, não são fins. A gente não deve viver para aquilo, em função daquilo. Tudo aquilo é ferramenta, certo? Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe antes de tudo, te sacie a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Sentes-te enfermo? Procure em Jesus o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente de conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. De novo, hein, Claudinho? Ó, não é que voltou de novo, né? Então, até nisso, né? Até nisso, a nossa própria saúde física, muitas vezes impactada por essa desordem que existe em nós. A desordem dos sentimentos, a desordem dos pensamentos, não é? Excessos de todo tipo, excessos não só, né? Tudo que é excesso que foge ao ponto de equilíbrio é ruim, né? Até mesmo a busca pela saúde pode se tornar um problema, não é? Então, olha só, né? Se procura Jesus nessa perspectiva de cura, primeiro vamos olhar para dentro de você. Primeiro vamos ver o que tem aí de inclinações que necessariamente estão te levando para a questão do desequilíbrio orgânico. Porque sempre há um componente emocional nisso aí. Sempre há algo mental e sempre vai ter algo espiritual. Em essência, tudo parte disso, né? Sempre a doença segue esse caminho. É o adoecimento do espírito para o corpo, nunca o contrário. Né? Quer dizer, o contrário acontece quando a gente marca o nosso corpo. Aí sim você adoece o espírito, tanto que a gente carrega isso para outras vidas, no que a gente chama de karma, né? Porque são as marcas impregnadas no nosso perispírito. Mas o início de tudo foi a desordem, o desequilíbrio do espírito. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso divino Mestre e Senhor. Esse ponto aqui é bem interessante também, né? Realizar a retirada de nós mesmos, né? Eu fiquei pensando assim, é você que cultua o seu eu, né? O que é o culto do eu? É o egoísmo, né? Egoísmo, é o culto do seu eu, é a tua personalidade como sendo o centro de tudo e tudo gravitando ao teu redor. Então, tira você dessa posição e coloca nessa posição o mestre. O mestre. Aí você tem o parâmetro para entender como você deve agir. Esse é o ponto, né? Parece até que a gente não tem livre-arbítrio quando a gente começa a pensar nessas coisas, né? Parece que tudo a perfeição é um fatalismo tão grande que fica estranha a questão do livre-arbítrio, mas a gente tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio você é livre para demorar o tempo que você quiser para se encontrar de novo com Deus. O teu livre-arbítrio é livre para plantar, você é livre na colheita, né? Exato. Mas sabendo que a colheita é obrigatória. Né? É obrigatório, então não tem jeito, né? Tudo aquilo que você desorganizar na criação, você vai ter que organizar.
é a regra, foi criado assim. Então... E o Jesus mesmo falava, né, Bruno, que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade tinha livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio nesse sentido de fazer a vontade de Deus. Porque conforme a gente for crescendo, conforme a gente for de fato caminhando, a nossa vontade, ela vai se afinizar de forma tão intensa com a vontade de Deus, que quando a gente cumpre o que a gente acha que é a nossa vontade, a gente está cumprindo a vontade de Deus. Né? Por isso que Jesus fala que quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não é? Porque ele sabia exatamente o que Deus esperava dele, né? O que ele deveria fazer. E ele estava sempre em comunhão com Deus. Então, se a gente quiser caminhar nessa mesma perspectiva em direção ao Cristo, a gente começou a ter mais subsídios para entender a forma como a gente deve fazer isso. Né? Então, essa foi a proposta aí para o começo dessa nossa passagem. Ficou meio denso, né, gente? Ficou muito bom, Bruno. Muito bom. Eu fico com medo, às vezes, de ter muito texto, né? Mas aqui todo mundo já está mais acostumado a estudar, né? A gente vai refletir a semana inteira, só isso. E a vida inteira, eu acho. Na semana inteira. E muitas encarnações. Muito bom. Bom, quem gostaria agora de fazer a prece final para a gente encerrar? Eu vou fazer hoje. Tá. Vocês estão me ouvindo? Parece que travou. Sim. Estamos sim, querida. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso irmão Bruno, por ter trazido tantas reflexões, tantas palavras voltadas para o Evangelho, para que nos permita sentir-nos mais próximos de Jesus, uns em alguns pontos, outros em outros pontos, e que a gente consiga expandir esse pensamento, esse sentimento, até para lugares e pessoas que não têm essa consciência, que nem sabem o que é plantar e colher, que não entendem a magnitude dessa possibilidade de conhecer para sentir Jesus. Que a gente consiga colocar em prática, cada um no seu tempo, aos poucos, e verdadeiramente essa proximidade e, quiçá, afinidade com Jesus. Que nossa semana seja produtiva em Cristo, espiritualmente, que cuidemos de nosso corpo, de nossa psique, de nossas relações, e que fortaleçamos a nossa vivência espiritual nessa oportunidade dessa existência. Obrigada por hoje. Obrigada, grupo. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, Obrigada, boa semana. Bruno. Tchau, gente. Boa Boa noite. fim de semana, tá? Boa Obrigado. semana. Tchau. Um abraço.